Hoje estudaremos a filosofia contemporânea e a crise da razão, porque acredita-se que a razão tem entrado em crise. Vale lembrar que a idade contemporânea ela tem início com a Revolução Francesa, a partir da produção teórica dos filósofos iluministas, né? Entre os quais vale destacar Montesquieu, Locke, Rousseau, né? E vale lembrar que o pensamento conservador vai surgir no final da Revolução Francesa com Burke, com o conceito de manutenção das tradições, e as ideias produzidas pelos iluministas na Revolução Francesa influenciam muito a geopolítica do mundo ocidental hoje e, consequentemente, a sociedade brasileira. Assim como a Revolução Industrial, né? Que a Revolução Industrial ela terminou de separar o homem da máquina, tornando a máquina cada vez mais autônoma, né, em relação ao ser humano. É interessante falar sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, porque são fenômenos que são acontecimentos históricos que geraram muito impacto no mundo, né? Obviamente que a Revolução Industrial ela continua acontecendo, né? Hoje a gente já tem a quase plena substituição do homem pela máquina, e é um fenômeno interessante a ser analisado. Principalmente porque logo que surge a ideia de máquina substituindo o ser humano, vai surgir também o início do movimento de lutas, né, dos trabalhadores. E a Revolução Francesa tem uma coisa interessante que não é muito falada, é uma coisa que as pessoas quase não falam, mas que eu faço questão de falar nas minhas aulas, que é o papel da dramaturga francesa Olympe de Gouges. Olympe de Gouges foi uma mulher francesa que olhou para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e falou: olha só, isso aí não contempla as mulheres. As mulheres estão excluídas disso aí. Como é que a gente faz? E ela foi guilhotinada pelos revolucionários. A história é contra a Revolução Francesa. Gente, eu não sou contra a Revolução Francesa. Eu só acho que falar da Olympe de Gouges significa pontuar que a Revolução Francesa foi um episódio importantíssimo para a história, para a civilização no mundo ocidental. Mas esse modelo de história de civilização excluiu as mulheres. Ah, mas vocês são biologicamente diferentes dos homens. Sim. E segundo Simone de Beauvoir, esse é um pretexto utilizado para garantir a supremacia dos homens, ou seja, o sexismo, o machismo em relação às mulheres. Então eu faço muita questão de falar sobre a Olympe de Gouges, que é para lembrar que toda vez que uma mulher reivindica condições iguais em relação aos homens, ela tem algum tipo de problema. No caso da dramaturga francesa, ela foi guilhotinada pelos revolucionários, porque no dia seguinte à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela fez a Carta de Direitos das Mulheres. Ela merecia uma aula só sobre a Declaração dos Direitos das Mulheres. Eu vou fazer, né? E por que a razão entra em crise? Né? Porque o próprio Kant olha para a Revolução Francesa e diz que o iluminismo não dá conta da racionalidade humana. Ele fala que ser racional, agir de modo ético, né, que o ser humano só se torna livre, ético e autônomo quando ele é capaz de agir de acordo com a bússola moral. Porque tem coisas que a gente sabe que tem que fazer, ainda que a sociedade diga que não. Então a crítica do Kant ao iluminismo foi a seguinte: olha, o conhecimento por si só não esclarece ninguém. Estudar só não esclarece. O que esclarece a pessoa é a capacidade de perceber o que é certo a se fazer, o que é justo, que é o que ele vai chamar de ação por dever, que é o que ele vai chamar de imperativo categórico, né? Que é sensacional. Agora vamos ao Hegel. Quem se lembra do Hegel? Hegel diz que o ser humano é um sujeito histórico que, através da relação com o mundo de tese, antítese e síntese, de ser em si, ser fora de si, retorno do ser para si, né? Helena em contato com o mundo, Helena pós-contato com o mundo. Isso desenvolve a consciência humana e é capaz de transformar o ser humano num sujeito histórico. Essa é a análise do Hegel, né?
Depois nós temos a análise do Comte. O Comte, quando ele fala sobre a ideia de ordem e progresso, que ele vai falar, olha, existem coisas que são comuns em todas as sociedades humanas, tais como, né, a preocupação com a habitação, com a alimentação, com defesa, as regras de parentesco, produção e distribuição de riquezas, educação dos mais jovens. Isso, portanto, é algo que corresponde à estática. A ideia de ordem, que é fixo, comum, todas as sociedades humanas. Mas tem coisas que mudam de uma sociedade para outra. E essa mudança ele vai chamar de progresso, que é a ideia de dinâmica. Então a educação do jovem aqui não é igual na Rússia, não é igual nos Estados Unidos, não é igual no Oriente Médio, na África. Então, o que muda de uma sociedade para outra, como o tipo de produção de riqueza, tipo de distribuição. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem hospital público. Né? Imagina o Brasil vai ser um hospital público. Teríamos corpos pelo chão, no meio da rua, né? Então, assim, é engraçado como a dinâmica, como o funcionamento das sociedades muda. E a gente fica se perguntando, por que eu falei engraçado? Porque é engraçado no sentido de como é curioso o fato de que as sociedades humanas, elas constroem diferentes concepções de mundo, percebem o mundo de modo diferente. E é isso que ele vai chamar de dinâmica, que é o que a gente vai entender através do conceito de progresso. Agora, o Russell ele vai propor o estudo da fenomenologia, o estudo do modo como os objetos foram criados, surgiram aqui no mundo e se relacionam com o ser humano. E nos ajudam a definir a realidade, identificar a realidade, o mundo que nos cerca. Depois nós temos o Marx e o Freud, que eles estão tratando da importância da ciência, da razão e do conhecimento. O Marx, no caso, ele vai tratar da questão política, da destruição da luta de classe, o fim da luta de classe, da emancipação de classes sociais historicamente excluídas, né? Ele vai tratar mais do campo político. O Freud vai se preocupar mais com a questão do inconsciente, como o inconsciente influencia a consciência humana. Quer ver uma coisa legal? Eu entendo que existem lutas que eu tenho que lutar. Tem coisas que são muito importantes para mim. Obviamente que isso está na minha consciência, né? Mas o Freud vai falar, ei, Heloína, existe algo lá na sua inconsciência que exerce influência sobre as suas escolhas conscientes, mas que você não percebe, porque você não tem acesso às informações que estão no seu inconsciente. Freud é maravilhoso, gente, pra gente pensar como a inconsciência humana influencia as decisões conscientes. Agora, o Marx está tratando da questão das ideologias, de como a consciência humana é submetida às ideologias que mascaram, escondem a realidade, né? O que Marx diria pra gente hoje? Cuidado com esse negócio aí de meritocracia, hein? Cuidado com esse negócio aí de que basta você ter o esforço individual que você vai ter emprego. Marx diria pra gente, olha só, chamar vocês aqui pra realidade. Existe um negócio chamado desemprego, exército industrial de reserva. Então, lembre que por mais que você se esforce, sempre vai haver o desemprego para garantir que os empregados não se revoltem, que eles fiquem quietinhos, preocupados com as contas para pagar, com a subsistência. Então ele diria que a ideia de meritocracia é uma ideologia que esconde, né, e atrapalha que o proletário enxergue a realidade em que ele vive, né? Essa é a construção teórica de Marx. Agora, outra coisa, vão surgir os teóricos da escola de Frankfurt, são os estudiosos do grupo de estudos chamado Teoria Crítica. Esse grupo de estudos ficava na escola de Frankfurt, na Alemanha, na primeira metade do século XX. E eles estão falando o seguinte, ei, olha só, cuidado porque agora tem uma indústria cultural, né, Adorno e Horkheimer vão falar, tem uma indústria cultural que está pegando tudo que é produzido no campo das artes, da produção artística, está associando o consumo à felicidade, transformando produção artística em mercadoria, criando ideologias para produzir uma sociedade de consumo, uma cultura de massa, que cultura de massa é isso, é associação entre consumo e felicidade, para gerar lucro, mais-valia. Que esse lembra da mais-valia? O tempo que o trabalhador produz e não recebe, né? Para os burgueses.
O que esses teóricos da escola de Frankfurt falariam pra gente? O que Adorno e Horkheimer falariam pra gente? Você precisa de uma roupa de marca? Precisa mesmo? Você não precisa. Você está em condição de alienação. E essa alienação, ela faz com que você gaste dinheiro com o que você não precisa para gerar lucro para algum burguês. Acorda. Consuma aquilo que você realmente precisa, para que você não viva para trabalhar e consumir e gerar lucro para outra pessoa. Você não perca a sua vida nisso. É isso que eles diriam pra gente. Agora, o Sartre diria o que pra gente? A proposta dele é existencialista. Ele vai falar o seguinte, olha, os seres humanos estão condenados à liberdade, não tem jeito. Todo mundo está condenado a fazer escolhas ao longo da vida. Eu não vou fazer escolha nenhuma, Sartre. Ele vai falar o seguinte, se você se recusar a escolher, você estará agindo de má fé. Então, faça as suas escolhas, considere a alteridade, considere o outro, porque você não vive sozinho no mundo, tá? Então, em Sartre, a sua liberdade deve ser exercida com responsabilidade. E essa é a ideia que fundamenta, né, o pensamento do Sartre. O Sartre é importante para pensar a questão das minorias hoje, né? A questão da diversidade, a questão da censura, né? Eu acho que as minorias vão ter que existir. Eu vou censurar essa professora, então ela não pode falar sobre isso. Sartre diria, temos que entender que a nossa visão de mundo não é absoluta, que nós vivemos em sociedade. Para de achar que você é a palmatória do mundo, que você está certo, todo mundo tem que fazer o que você quer. Para de achar que a sua religião é a única religião correta, absoluta, e para de tentar impor isso aos outros. Exercite a tolerância em relação a gênero, em relação à raça, religião. Exercita a tolerância, vai. Não seja intolerante. Você exerça a sua liberdade com responsabilidade, considerando a alteridade, a diversidade. Não tenta sufocar a diversidade, achando que todo mundo tem que ser igual a você. Porque não é isso. Não é assim que a gente deve viver. Outro autor legal para a gente pensar a crise da razão é o Wittgenstein. Porque o Wittgenstein ele vai falar sobre a criação dos jogos de linguagens. Ele vai falar o seguinte, olha, essa ideia de que qualquer palavra corresponde a um objeto, não, as coisas não são assim. Porque se eu falar assim, xícara, você, nossa, xícara. Café, café. Garrafa, você vem, garrafa. Wittgenstein vai falar que existem termos, existem palavras, que você não vai conseguir fazer isso. Tipo manga, manga fruta ou manga da blusa. Vaso, vaso de planta, vaso sanguíneo, vaso sanitário. Então Wittgenstein ele vai revolucionar a filosofia da linguagem falando que o sentido da palavra não vai corresponder necessariamente ao objeto. Essa concepção agostiniana de linguagem vai ser superada pelo Wittgenstein. Ele vai falar que as coisas não são assim. Outra coisa que vale lembrar também é como o desenvolvimento tecnológico, que na Revolução Francesa o povo acreditava que o desenvolvimento da tecnologia, no século XIX também acreditava que o desenvolvimento da tecnologia ia tornar o ser humano mais racional, o ser humano ia viver melhor, a sociedade ia viver muito bem. Segunda Guerra Mundial, a tecnologia a serviço da destruição da vida humana. E aí nós temos a construção dos regimes totalitários de direita, de extrema direita, que são o nazismo e o fascismo, e o regime totalitário de esquerda com Stalin. Para quem não sabe, a diferença de nazismo para fascismo é que o fascismo ele persegue opositores políticos. Vou dar um exemplo. Você que é intolerante, que persegue a sua professora porque ela pensa diferente de você, você tem um comportamento fascista. Tá? Agora vamos supor que você persiga não só a sua professora, mas você persiga negros, homossexuais, que você persiga deficientes físicos ou mentais, que você persiga ciganos, pessoas com religiões de matriz africana. Aí você tem um comportamento nazista mesmo, porque você não persegue só quem pensa diferente de você num plano de questionamento ao funcionamento do governo. Você está perseguindo minorias.
em representatividade. Aí teu comportamento é nazista mesmo. Agora vamos supor que você queira viver que nem o povo vivia na União Soviética. O povo não, Stalin queria que o povo vivesse. Né? E você considere que investir em tecnologia nuclear em momento de guerra vale muito mais a pena do que alimentar a população. Isso é o comportamento que foi o comportamento de Stalin. Ele preferiu investir na corrida armamentista com os Estados Unidos durante a Guerra Fria do que alimentar o povo. Isso também está errado e não corresponde ao que Marx escreveu. Então, quando alguém for falar sobre Marx, não faz aquela pergunta assim, mas e Stalin? Porque é tipo você criticar o governo hoje e a pessoa perguntar, e o PT? Tipo, o que tem uma coisa a ver com a outra? Né? Então, assim, a gente tem que pensar os teóricos com um pensamento, com um raciocínio acadêmico. Temos que pensar orientados pelo que diz o mundo acadêmico, pelo que diz a produção científica. Aí, mas eu acho, o que você acha? Não é, se não é de acordo com a produção científica, não tem valor acadêmico. Aí uma aula de sociologia, uma aula de filosofia deve estar em completa harmonia com a produção científica e, portanto, acadêmica. É isso por hoje, gente.